conectados com a palavra de Deus e conectadinha com as mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo no canal de YouTube, na página, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Rosemara Carbone, se você não encontrar conectados com a palavra de Deus, Rosemara Carbone está sempre conectados com a palavra de Deus. Em continuação da parte 2, o estudo das profetas, hoje eu quero falar duas importâncias. Na parte 2, nós queremos falar sobre duas importâncias. A primeira, que quando você está buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, e alguém vir da parte de Deus trazer uma mensagem profética para você, você vai saber que é de Deus. Porque você está conectada com a palavra de Deus, você está conectado com Deus. E quando vem alguém também que infelizmente pode acontecer de trazer uma palavra que não vem dos céus, você estando conectados com a palavra de Deus, conectado com Deus, você vai ter discernimento. E a segunda, e também muito importante, nós vamos encontrar no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então nós entendemos aqui que Baraque, ele não foi para a guerra se a profetisa Débora não tivesse com ele. Ele confiava na profetisa porque ela era confiável, ela tinha inspiração de Deus, ela tinha comunhão com Deus, ela era conectada com o Espírito Santo de Deus. Por isso que Baraque foi para a guerra, mas queria que ela fosse. O rei Josias confiou na profetisa Uda porque ela era conectada com a palavra de Deus, ela era conectada com o Espírito Santo de Deus. E ele foi, mandou seus ministros, seu sacerdote falar com ela para fazer a vontade de Deus. Já nós vemos aqui Neemias que ele estava tentando construir os muros, mas Sanbalate e Tobias não queria que isso acontecesse. E ele achava que ele queria ser o rei de tudo, e mandavam cartas e mais cartas para ele, que na quarta carta eles ainda ameaçavam: venha conversar. Mas Neemias tinha orado a Deus, ele sabia que Deus tinha abençoado a ele tinha comunhão. Mas Sanbalate e Tobias não estavam ajudando os hebreus, muito pelo contrário, eles riam, zombavam, ameaçavam machucá-los. E ele chegou a escrever essas cartas, e na quinta carta ele escreveu: estou tendo... No livro de Neemias 6 e 14, ele falou: Senhor, lembra da profetisa Noádia, lembra de Tobias e Sanbalates que fizeram o que fizeram. Lembra também das profetisas Noádia, dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Só que Neemias não ficou com medo porque ele era conectado com Deus. Ele tinha comunhão com Deus, ele ia orar a Deus. Então, há um conselho que a palavra de Deus nos diz, que tudo que nós vamos fazer para orar antes. Baraque foi falar com Débora, Josias foi falar com a profetisa Uda, e Neemias foi falar com Deus. Então não tinha como os profetas intimidar ele, deixarem ele com medo. Ele ficou firme. Simaías, ele se encontrou com Simaías, o rei Neemias, e ele falou: nós temos que se esconder no templo, senão vão vir te matar. E ele ficou pensando: será mesmo? E ele entendeu que Simaías não estava falando da parte de Deus para ele se esconder. Era, quem sabe, uma armadilha. Então, quando nós estamos conectados com a palavra de Deus, nós vamos entender que quando uma profecia vem da parte de Deus quando nós estamos conectados com a palavra de Deus, nós vamos entender no livro de Provérbios 18 e 21 que a língua, ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então essa segunda parte que eu quero que você entenda. Não é somente os profetas de Deus, ou da parte de Deus, que não
não tem nada a ver com Deus, não tem comunhão, não sou conectado com Deus, que pode vir trazer uma palavra de intimidação, deixar você com medo. Não, às vezes nós mesmos, porque a língua, ela tem o poder, diz no livro de Provérbios, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então vamos ver o poder da língua sobre a vida da profeta Débora e da profeta Hulda. Elas tinham conectadas com o Espírito Santo, elas tinham conexão, intimidade, elas eram confiáveis, elas eram verdadeiras. Já a profetisa Hulda e os outros profetas também não tinham conectados com Deus, mas elas deixam um legado com quem eu e você se identificamos. Talvez você diga, mas eu não sou um profeta. Eu e você não somos, mas a palavra de Deus diz que a língua tem o poder da vida e da morte. E muitas vezes você pode profetizar ou falar algo que vai estar trazendo maldição sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, até mesmo sobre a sua vida. Se você começar a ficar com medo e aquelas palavras começarem alguém, você vai fazer algo para Deus. Neemias estava construindo as muralhas, porque ele tinha falado com Deus e estava no coração dele. Às vezes você quer construir uma casa, um trabalho, uma faculdade, um emprego, uma família, e alguém chega e não vai adiantar. Não, por que você vai fazer isso? São palavras ao contrárias. Por isso que eu e você precisamos estar sempre conectadas com a palavra de Deus, conectados com Deus, porque aí nós vamos ter discernimento de quando uma pessoa está falando para a vida ou para a morte. Alguém chegar para você, como já falaram para mim, quando eu ainda era jovem, você vai comer, infelizmente falaram para ele, você vai vir pedir pão seco. São palavras que você vai viver na rua, você não vai conseguir nada na vida. São palavras que falaram que não foram de Deus, foram profecias, foram mensagens diabólicas, mas graças a Deus, que Deus é um Deus misericordioso, e quando nós conectamos a nossa vida com Deus, eu sempre falo para você e sempre vou falar o que eu aprendi e o que pro resto da minha vida. Tudo que você for fazer, ore antes. Baraque, ele não foi para a guerra sem orar antes, sem falar com a profetisa. Josias não fez nada no seu reinado sem antes saber da profetisa Hulda qual era a vontade de Deus. Neemias, antes de começar a construção da muralha, ele orou a Deus. Por isso que quando nós vamos fazer algo que está no nosso coração, que Deus colocou em nossas vidas, sempre haverá aqueles que vão te abençoar, que vão te trazer bênçãos, vão somar na tua vida, mas infelizmente vai ter aqueles que vai trazer palavras, que vai te entristecer, que vai te magoar, que vai te deixar triste, te desanimar, te intimidar, fazer você ficar com medo, mas fique conectados com a palavra de Deus. Qual é a profeta que você quer ter para a sua vida? Qual é o legado que você quer deixar para a sua família? Quem sabe você até hoje estava falando para os teus filhos, não vai dar certo, não vai adiantar. A partir de hoje comece a ser uma profeta dentro da sua casa, como a palavra de Deus fala no livro de Provérbios. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então, o poder está na tua língua, na tua palavra. Comece a profetizar, haverá cura, milagre, salvação, restauração. Coisas grandes Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Principalmente quando você se decide se conectar com a palavra de Deus, se conectar com Deus. Aí tudo que você falar vai ser inspiração de Deus e vai se cumprir coisas grandes. E toda palavra lançada, quem sabe quando você era adolescente, quando você era criança, foi lançada uma palavra de maldição sobre a sua vida. Hoje vai cair por terra, porque você se decidiu se conectar com Deus. Ainda que você não esteja vendo nada em sua frente de mudança, mas comece a profetizar. A língua tem o poder da vida. Comece a profetizar vida. Comece a profetizar morte somente para o inimigo. Ele vai morrer, todos os seus projetos, todos os seus planos, todas as suas intimidações para me parar, vai cair por terra, mas eu vou seguir em frente, porque o Senhor Deus é aquele que te escolheu e te chamou. Fale isso para Deus. Eu vou seguir em frente, porque Deus é que me sustenta, Deus é que me ajuda.
Creia nisso e você será grandemente abençoado e abençoada. Deus abençoe a sua vida e a sua família.